A respeito da ação penal que apura a morte de Valério Luiz, eu tenho a dizer que eu fiz um profundo estudo, uma análise muito percussiente também, e posso dizer que a perspectiva de uma condenação, perspectiva até de uma acusação, ela é extremamente censurável, porque ela não tem nenhum respaldo em elementos minimamente razoáveis de credibilidade. Eu sou delegado aposentado José Pinheiro. Servi a Polícia Civil com muita honra durante 40 anos, como perito e como delegado. Exerci como titular as principais delegacias de polícia de Goiás e de Goiânia. Durante esse período, conheci muito processo, inquérito policial. Mas a condução e a conclusão do inquérito sobre Maurício Sampaio, eu fiquei chocado. Peca por muito erro. Veja bem, há muitas coisas irrespondíveis nesse processo. O próprio laudo de local diz que há estranhezas, o laudo de local escrito por 2 peritos, porque eles desfazem um laudo de local, com a própria doutora Adriana, que é a delegada responsável pela condução do inquérito lá. É entregue um telefone da vítima, talvez o objeto mais importante para se descobrir o verdadeiro mandante desse crime. Deveria ser periciado, não foi periciado. Isso também levaria a outras conclusões, no meu entendimento. Os registros oficiais dão conta de que este fato ocorreu no dia 5 de julho de 2012, depois das 14 horas. A perícia oficial compareceu ao local e o perito que elaborou o laudo pericial disse o seguinte no item 5.2.5, que fala sobre os materiais que existiam na indumentária e no corpo da vítima. No item C, um aparelho celular de cor preta, marca Nokia, com bateria e chip SIM da operadora Oi em bolso dianteiro esquerdo da calça. Em seu visor constava o seguinte registro: 9 chamadas não atendidas. E o perito adverte: cumpre salientar que o referido aparelho ficou a cargo dos policiais civis da Delegacia de Homicídio. Observando o conteúdo do processo, nós verificamos também que no dia 17 de janeiro de 2013, a delegada Adriana, em procedimento formal, repassou o telefone preto Nokia para as mãos da senhora Lorena, que, ao que consta, é a viúva da vítima. Muito bem. Nesse contexto, o procedimento de praxe na perícia oficial é que os bens que possam estar relacionados ao esclarecimento de um fato tido como crime devam ser colocados numa dinâmica chamada cadeia de custódia, e que nessa cadeia de custódia esse encaminhamento desse material vai ser sempre observado de forma registrada de um lugar para outro. Nesse caso aqui, a gente observa que o perito que compareceu ao local entendeu por bem repassar o aparelho para a Delegacia de Homicídio. Nesse caso, a cadeia de custódia permaneceria se a Delegacia de Homicídios tivesse encaminhado esse aparelho para a perícia. Como nós não vimos esse encaminhamento, pelo fato do perito não ter encaminhado para o laboratório, fazendo as requisitações supostamente necessárias, e pela Delegacia de Homicídios ter entregue esse aparelho para a viúva da vítima, a cadeia de custódia ficou quebrada. E, nesse caso, a investigação, no meu entendimento, ficou prejudicada. A reprodução simulada é uma ferramenta muito importante na apuração da prova.
Só que ela tem algumas particularidades que são ressalvas importantes. Por quê? Porque a reprodução simulada, ela vem pormenorizar um determinado dado para a compreensão de um leigo, para a compreensão de um julgador e assim por diante. Ela pode também corrigir uma informação que até aquele momento estava distorcida. E por fim, e mais importante ainda, ela individualiza cada informação que existe quando ela vem de um colegiado de pessoas. Muito bem. Quando essa informação ela é insuspeita, ela é verdadeira, as pessoas fazem a simulação, fazem a reprodução simulada, e essa reprodução simulada está sujeita à individualidade de cada um na forma de descrição. Por outro lado, quando essa informação que está sendo apurada não é 100% identificada, ela vai ser sujeita à forma como cada um viu o fato. E aí ela incorre em algumas fragilidades em razão da sensação que a pessoa tem de que o que ela está dizendo é verdade, embora não seja. E agora, quando essa reprodução simulada é feita e os protagonistas estão ausentes, quando ela é feita de forma indireta, através de pessoas que não foram protagonistas do evento, aí é muito grave, porque aí o depoimento ele já vem com alguma fragilidade, ele já vem viralizado, e as pessoas que vão fazer aquela dinâmica são pessoas que não vivenciaram aquele fato. Então, essa soma de fragilidades faz com que a reprodução simulada não seja eficaz. Normalmente é isso que acontece. Quantas pessoas deixaram de ser investigadas? Porque a delegada não investigou, nem cogitou de uma investigação, de uma quebra de sigilo telefônico lá na rádio onde, a 830, onde o Valério trabalhava, em que ele recebia uma enxurrada de achincadas e muito mais que isso, de ameaças, e nada. Por quê? Porque eu já elegi, não é isso? Eu já elegi quem é. Não interessa mais quem foi. Não interessa também quem é. Interessa quem eu quero que seja. O vídeo do condomínio, ele foi periciado e a perícia disse que está intacto, que não houve adulteração. É uma prova importante e não foi considerado. A delegada, à época, ela, desde o início, ela já duvidou da originalidade, da autenticidade dessas imagens, mas não remetia para a perícia. E na sua precipitação, ela indicia o Figueiredo e anuncia para toda a sociedade goiana, aos quatro cantos, com 20 microfones do lado dela, que tinha achado, que tinha descobrido quem seria o autor do crime. Porque depois disso, a perícia foi realizada e a perícia atesta a validade das imagens. Essa perícia determina claramente, isso é prova científica, não essa mera especulação que existe em torno desse fato, que o Figueiredo, juntamente com o Joel da Atena, entra no condomínio às 12 horas e 19 minutos, somente retornando, somente saindo às 14 horas e 48 minutos. E isso ficou esquecido, ficou jogado ali, ficou escondido, na verdade, porque desmontaria e desmoralizaria todo aquele anúncio, todo aquele alarde que foi feito para poder depois galgar um cargo melhor, como de fato aconteceu, porque ela acabou indo para a DEIC. Nós perguntamos ao delegado
que foi depor, porque a doutora Adriana não foi depor, isso também é outra coisa estranha, porque ela era responsável direta por toda a investigação. Por que ela foge da presença dos jurados? Para dar explicação aos jurados, a prova ali não é para o juiz, a prova é para os jurados. A Constituição diz que só quem pode julgar os crimes dolosos contra a vida são os jurados, e ela não vai. E eu pergunto ao delegado, e ele não sabe responder por que desaparece. Mas como que uma peça imprescindível dessa desaparece das mãos de uma delegada de polícia que era responsável pela investigação? Nós vemos ali duas meninas menores de idade dizendo que o autor dos disparos é uma pessoa negra. E de repente aparece um alemão. Mas por que é que eles colocaram Figueiredo? Por que é que eles colocaram Djalma? Por que é que eles colocaram Urbano? Porque tinha uma vinculação eventual com Maurício Sampaio. Maurício Sampaio, na verdade, que não tinha absolutamente nenhum elemento, nada, nenhum motivo para poder desejar sequer a morte de alguém, muito menos de Valério Luiz. Maurício Sampaio foi colocado ali porque era preciso que se elegesse alguém do porte. Quer dizer, o executor, além de não ser negro, de ser um branco alemão, ele tem álibi de que estava lá, na casa do Datena, com o depoimento do Datena, confirmando isso. Mas eles têm que levar Maurício a júri. A meu ver, a denúncia, uma forçação de barra querer colocar Maurício. Mas por que querem colocar Maurício? Maurício é o tabelião. O Valério Luiz, ele entrou com uma ação popular para tomar o cartório do Maurício Sampaio. Então veja bem, qual é o propósito? Eu quero, efetivamente, apenas fazer justiça pela morte do meu pai. O tabelião atual está sob uma liminar. Há uma guerra jurídica muito grande nos tribunais para Maurício resgatar aquilo que era dele por direito, que é o cartório. E talvez aí esteja a maior motivação de por que Maurício responda a esse processo. A denúncia, ela acaba sendo, a meu ver, inepta, porque ela não tem o condão do artigo 41 do Código de Processo Penal, em que descreve as circunstâncias de por que Maurício está respondendo por esse mando. Porque, na realidade, eles não dizem o porquê e como que ele é o mandante desse homicídio e o motivo de ser o mandante desse homicídio. O motivo de ser o mandante desse homicídio, de que a expressão dita por Valério antes de morrer, de que quando o navio está afundando, até os ratos fogem, correm, é um absurdo. Porque acusar o Maurício, que não tinha nenhum inimizade com o Valério, que nem se preocupou com a história dos ratos. História de rato, quem é que vai preocupar? O sujeito está acostumado aí num campo de futebol, xinga, todo mundo xinga o tempo inteiro, tá já assim, bem vacinado quanto a isso. E na instrução não há absolutamente nada que possa permitir Maurício ser pronunciado. Maurício é pronunciado. Há um recurso dessa pronúncia anterior ao nosso ingresso no processo e o tribunal, estranhamente, permanece com o nome dele pronunciado, apesar de haver, inclusive, um parecer de um respeitável procurador de justiça dizendo que tinha que ser anulada a pronúncia. E o tribunal passa por cima disso e mantém a pronúncia dele pronunciado
ele vai a júri e o júri não acontece em razão de um dos jurados passar mal. Vendo essas coisas todas, nós nos posicionamos no sentido de resistir todas essas injustiças e permitir algo que a Constituição Federal tem como cláusula pétrea, que é o artigo 5º da Constituição Federal, em que diz que ele tem que ter amplitude de defesa. E nessa amplitude de defesa, tudo que o Maurício requereu, tudo que o Maurício requereu, ao contrário senso de tudo que o assistente de acusação requer. No caso dele, tudo é indeferido. No caso de assistente de acusação, coisas sem importância absolutamente nenhuma, tudo deferido. Essas coisas todas, elas nos fazem resistir, né, realmente tudo isso para levar ao tribunal, aos tribunais, inclusive STJ, Supremo Tribunal Federal, de que o devido processo legal não está sendo ofertado da forma como a Constituição previu, e o que o Maurício requer é exatamente isso, ser defendido com todas as amarras que a Constituição garante a ele, porque ele também é um cidadão brasileiro e merece que a lei também seja aplicada para ele. O fato de eu ter servido a polícia há vários anos, aprendi a conhecer pessoas, aprendi a aprimorar análise de perfil de pessoa. O Maurício não tem esse perfil criminoso igual ele atribuído a ele. A pessoa íntegra, bom coração, ele não tem estrutura para fazer um negócio desse. Só que abriu-se uma campanha difamatória contra ele, que é uma coisa de louco, estúpida. Mas eu acredito muito na justiça. Sei que a justiça vai fazer uma análise séria e profunda sobre a situação. Maurício não tem como estar numa situação dessa. Deus vai restabelecer a verdade. Uma coisa que me marcou muito desse processo é a força do meu pai em relação a toda injustiça que ele vem sofrendo desde que o Valério morreu. Então, sim, foi muito estranho para mim viver isso, de ver uma acusação dessa recaindo sobre meu pai e isso ter tornado o tamanho que tornou, ter virado o que virou uma coisa que inexiste, né? Que é a relação do meu pai com esse crime, e acaba que isso afeta todo mundo da família, porque sabemos da verdade, mas não tem para quem falar, para quem reclamar isso, e a gente vê que na justiça não está tendo muito acolhimento, né? Eu que tenho o nome do meu pai, eu nunca senti envergonhado de falar meu nome, inclusive meu filho nasceu tem 3 anos e também chama Maurício Borges Sampaio Neto. Meu pai é uma pessoa muito solidária, um cara de um coração enorme, que sempre ajuda as pessoas e sempre foi um bom pai. Sempre foi firme na relação com a gente, com os filhos, mas é de um coração enorme e que não deveria estar passando pelo que está passando, porque você querer buscar a justiça de um crime em cima de inocente, isso é a pior coisa que uma pessoa pode estar passando. E meu pai encara isso tudo com a cabeça em pé, com a cabeça erguida. Tá sendo muito difícil, foi e tá sendo muito difícil, assim. Essa mudança toda na nossa vida e tudo que tá acontecendo, né? Assim, todas essas acusações, os dedos apontados, né? Que tá demais, é pesado. Meu pai é meu ídolo, assim, é meu herói. Desde pequena, assim, eu nunca imaginei viver uma coisa dessa. Nunca.
Meu pai é uma pessoa de um coração incrível. E ver tudo isso acontecendo, para mim foi um choque. Eu estava longe. Eu sofri de longe, sozinha. E sem saber como agir, né? Assim, como ajudar. Porque é tão absurdo, é tão fora de contexto para mim, para nós, né? Que foi um baque muito grande mesmo. Não sei dizer, assim, é difícil expressar, né? Assim, a gente está vivendo, são 10 anos de, vamos dizer assim, que é uma... Nossa, falta palavras, porque só a gente que está vivendo que sabe quanto dói, né? Quanto é difícil toda essa situação. Ver uma pessoa inocente sendo acusada, sendo apontada. Hoje eu vejo que muita gente nem quer conversar, assim, não quer debater. Quer apontar o dedo e gritar e falar e críticas atrás de críticas, né? Pessoas que não conhecem meu pai, não nos conhecem e é só crítica. Se for para fazer um resumo, né, dos últimos 10 anos, talvez a melhor palavra para descrever, né, se for para trazer uma palavra, um elemento, seria turbulência. Né? Eu acho que nesses últimos tempos, assim, a sensação que tem é como se tem uma acusação que ela é indevida, injusta, e é como se a gente não tivesse força para comunicar, para expressar, para mostrar a verdade. É como se a verdade ela fica embaixo ali, né? Ela entra numa escuridão, é como se a gente não conseguisse dar luz para uma situação que, para quem conhece, para quem vive, para quem está do nosso lado, a gente sabe que é uma situação completamente infundada e sem lógica, é incabível, né? Mas é uma força opressora, assim, é uma máquina, né, que vem atropelando e que praticamente deixa a gente sem qualquer condições de trazer clareza à realidade. Então a sensação que eu tenho é de turbulência nesse sentido, de não conseguir comunicar e mostrar de fato, né, a realidade do que a gente está passando. Eu acompanhei meu pai, né, claro, desde pequeno, e eu sempre vi uma relação dele muito justa com as coisas. Eu acho que ele tem um coração gigantesco, né? Então, as pessoas que a gente tem em relação são pessoas de longas datas e eu sempre vi nele uma bondade muito grande. Assim, eu acho que a facilidade dele em doar é muito grande. Eu de fato, são poucas pessoas, eu acho, que têm um senso de entrega, assim, de até para fazer, é para ajudar, né? Então, toda hora ele está envolvido com uma ação, um amigo, não sei o quê, tem um monte de gente que ele sempre está ajudando, e isso ele faz sem qualquer interesse de ter contrapartida. Realmente é uma coisa muito genuína. Após 10 anos, né, desse assassinato, desse crime brutal, onde eu me vi envolvido nessa trama policialesca, covarde, aonde a imprensa goiana, de uma forma agressiva, usou meu nome, não teria como ser diferente, abalar também a minha família. Mas isso só nos fez tornarmos mais próximos e mais fortes, sempre buscando a justiça, muito mais a justiça do que a própria absolvição, porque essa eu tenho na minha consciência, de que nada pratiquei, nada contribuí para que isso fosse um fato na minha vida. Infelizmente, fui bombardeado, massacrado, mas tive força, busquei força, e essa força muito eu devo aos meus filhos, que sempre estiveram comigo, que nunca me abandonaram, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por esses momentos que passo com eles, sempre me apoiando.